Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui ao Adriano Nogueira, presidente do Grupo Otimista e idealizador desse importante fórum, por mais esse convite. Gostaria de cumprimentar o ministro Ciro Gomes, em nome do qual cumprimento a todos aqui presentes. Já peço, ministro, a licença do senhor para falar um pouco do vosso estado e onde pretendemos implantar esse importante projeto para o Brasil. O projeto Santa Quitéria é um projeto minero-industrial nuclear que visa fazer a exploração de um minério muito particular, um minério chamado colofanito, que é um minério rico em uma grande porção de fosfato, com urânio associado para o abastecimento, principalmente do agronegócio brasileiro e também para a geração de energia nuclear limpa. Então, esse projeto pretende produzir fertilizantes para o abastecimento do norte e nordeste do Brasil, o fosfato bicálcico, que é utilizado para a nutrição animal, também para o norte e nordeste do Brasil, e o urânio para geração de energia limpa nas usinas de Angra 1, 2 e, eventualmente, Angra 3, caso ela venha a ser construída, além da possibilidade da sua exportação. Esse projeto ele é idealizado por duas empresas brasileiras, uma empresa estatal e uma empresa privada. O urânio no Brasil, ou esse projeto por conter urânio, existe um monopólio sobre esse recurso e quem exerce esse monopólio são as indústrias nucleares do Brasil, a INB, e ela precisava, nesse contexto, de identificar uma empresa parceira que soubesse trabalhar com fertilizante, justamente porque esse é um projeto de fertilizante, apesar de ter um elemento importantíssimo associado, que é o urânio. E a Galvani é uma empresa que há mais de 50 anos trabalha com fertilizantes para o abastecimento do mercado nacional. Então, o nosso objetivo é a produção de fertilizantes à base de fosfato para 100% voltado, ou 100% direcionado ao mercado brasileiro e com foco no norte e nordeste do Brasil. Então, há alguns anos, houve uma concorrência pública e a Galvani foi, então, a vencedora para desenvolver esse projeto, onde somos responsáveis por desenvolver a rota tecnológica, fazer a sua implantação, operação, entregar o urânio após a sua separação à União e disponibilizar os fertilizantes ao mercado brasileiro. Então, somos responsáveis pelo investimento e pela operação desse empreendimento, que pertence às indústrias nucleares do Brasil e fica localizado justamente no semiárido brasileiro, no interior do Ceará, em um município chamado Santa Quitéria, aproximadamente 3 horas a 3 horas e meia de Fortaleza. Então, falando um pouco desses produtos, o fertilizante que pretendemos produzir neste município, ou nessa região, tem a capacidade de abastecer 25% de todo o fosfato para a agricultura do norte e nordeste do Brasil, 50% de todo o fosfato bicálcico para o abastecimento ou para a nutrição animal no norte e nordeste do Brasil e, como eu comentei, o urânio para o abastecimento das usinas de Angra 1, 2 e 3, vezes 3. Hoje o Brasil ainda depende da importação desse elemento para produzir energia em suas usinas e com esse projeto o Brasil passa então a ser não só autossuficiente, mas um exportador de uma commodity que cada dia mais vem sendo procurada para fins de transição energética, para neutralização das matrizes de diversos países no mundo afora. Falando um pouco mais dos fertilizantes aqui, hoje o Brasil ele importa quase 90% de seus fertilizantes, cerca de 87%, 86% dos fertilizantes eles são importados e são importados de países, muitas vezes com uma geopolítica complexa, como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Marrocos, Cazaquistão. Então, o Brasil vive um cenário, apesar de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo, vive um cenário de sempre estar em uma condição de possível escassez. Quando eclodiu, infelizmente, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente viveu essa situação. Agora, com essa discussão das taxações, a gente também vive sempre um receio de haver uma alta no preço dos fertilizantes ou, eventualmente, até um desabastecimento desse importante nutriente para o agronegócio brasileiro, que é um dos principais, dos grandes fatores que alimenta a nossa balança comercial. Há 20 anos, o Brasil importava cerca de 50% dos seus fertilizantes. Passados 20 anos, houve muito pouco investimento na produção nacional de fertilizantes e hoje estamos nessa situação de dependência de aproximadamente 90%. Então, existem esforços conjugados do Estado brasileiro para que equilibremos um pouco mais essa balança e voltemos a ter uma condição de equilíbrio entre a importação e aquilo que é produzido nacionalmente.
né? E comentando um pouco sobre, e já falei isso aqui rapidamente, né, a importância do urânio vem se tornando essencial nos processos de transição energética e na descarbonização das matrizes de diversos países no mundo, né, e também como importante produção no Brasil. Posto isso, esse projeto ele se torna estratégico para o Estado brasileiro, para o governo brasileiro, não só para ser inserido dentro do Plano Nacional de Fertilizantes, e estamos inseridos nesse processo. Então, a principal e próxima entrega que podemos ter de um grande projeto de fertilizantes à base de fosfato é esse, e também no programa de projetos de investimento do governo, PPI, para que também consigamos alavancar e dar tração a esse importante processo que se encontra em uma fase final de licenciamento, que eu vou comentar um pouco mais à frente. Esse é um projeto que ele passou por uma série de inovações tecnológicas, a principal delas, a eliminação de uma grande barragem de rejeitos, por dois motivos, né? O primeiro deles é porque se faz necessário repensar a mineração e, principalmente, após os acidentes, né, ocorridos em Minas Gerais, o setor vem buscando a inovar, vem buscando novas tecnologias, e esse projeto se encontra justamente no semiárido brasileiro, onde a questão voltada ao recurso hídrico é sempre muito sensível e precisamos ter uma atenção absoluta em relação a essas questões. Então, esse projeto ele desenvolveu uma rota tecnológica que permitiu reduzir substancialmente o consumo de água, que a conexão de água ao projeto abastece também comunidades que hoje têm uma escassez e vivem um cenário de escassez pela falta de abastecimento em todo o trajeto de uma importante estrutura, uma adutora que seria construída para alimentá-lo, né, além de outros aspectos ambientais que foram desenvolvidos para redução de quaisquer pressões sobre o meio ambiente ou, eventualmente, sobre as comunidades que se encontram no entorno desse projeto. E cabe destacar que esse projeto ele se encontra inserido dentro de uma grande fazenda, uma fazenda das indústrias nucleares do Brasil. Esse projeto ocupa apenas 6% dessa área, não havendo, por esse motivo, qualquer tipo de contato, né, direto com as populações vizinhas. A fazenda, né, da INB é o seu vizinho imediato, e é um projeto que trabalha em circuito fechado, né? Então, não há qualquer tipo de compartilhamento de drenagem, são aplicadas as principais e melhores técnicas voltadas à conservação e proteção do meio ambiente, ao trabalhador, enfim, é um projeto que atingiu um nível de maturidade muito grande, fato que se encontra já aprovado pela ANSN, a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que trabalha com material contendo urânio, e se encontra agora na fase final de licenciamento pelo IBAMA, e acreditamos que ainda em 2025, no mais tardar início de 2026, já tenhamos uma manifestação do IBAMA, e estamos bastante confiantes que seja uma manifestação favorável para darmos início, então, às etapas de planejamento para implantação e posterior operação desse projeto. Ele está associado também a uma série de investimentos em infraestrutura na região, uma região que ainda carece de infraestruturas de ordem logística, de abastecimento, de energia. Então, existe um memorando de entendimento com o governo do Estado para que todos esses processos se encaixem de modo que a gente consiga preparar a região para receber esse projeto e que a gente consiga, então, a partir da produção do fertilizante, a partir da produção de urânio, alavancar também o desenvolvimento dessa região. Aqui nós temos um trabalho desenvolvido pela Federação das Indústrias do Ceará, o Observatório da Indústria, que desenvolve um trabalho muito bacana no Ceará e que traz essas projeções, claro, com dados que apresentamos a essa federação, de geração de emprego já nos primeiros anos de implantação do projeto, né, aproximadamente 7, 8 mil empregos diretos e indiretos. A mineração ela tem essa capacidade de ter uma geração de empregos muito grandes associados à cadeia, naturalmente, da mineração, mas também na fase de operação de aproximadamente 3 mil empregos. Quando a gente fala da região de inserção desse projeto, nós estamos falando dos municípios de Santa Quitéria, de Itatira, de Madalena e Canindé. E quando nós avaliamos os dados de socioeconomia dessa região, a gente vê que a população economicamente ativa que está sem acesso ao emprego é da ordem de 6 mil, 5 mil, 7 mil pessoas nessa região. Naturalmente, esses números flutuam, então é um projeto que se encaixa muito bem no sentido de tentar tornar essa região, né, quase que de pleno acesso ao emprego.
Claro que o emprego associado à mineração ele exige uma série de qualificações e especificidades, mas a gente não está falando só de empregos voltados à mineração, mas de toda uma cadeia que se desenvolve e que impulsiona o desenvolvimento do território a partir de um grande projeto e que tem essa possibilidade de ramificar, né, e de ampliar os desdobramentos de sua economia. Isso faz com que o município de Santa Quitéria se torne a quarta ou quinta maior economia do estado do Ceará. O seu PIB tem a possibilidade de aumentar, né, com os dados e as projeções feitas pelo próprio observatório da FIEC, em aproximadamente 10 vezes, e um aumento de PIB de aproximadamente 4 vezes da região. Então, é um projeto que entendemos ser importante para a região, importante para o estado do Ceará, importante para o Brasil, ao passo em que nos alimenta com os fertilizantes fundamentais para a agricultura e também com um importantíssimo elemento, que é o urânio, para a geração de energia limpa. Então, estamos absolutamente motivados, interessados e pretendemos, muito em breve, voltar aqui para falar um pouco mais sobre as próximas etapas aí de implantação e de operação desse projeto. Mais uma vez, agradeço, Adriano, pela oportunidade de conversar aqui com vocês mais uma vez, e principalmente aqui pelo privilégio de termos, né, um ministro, um cearense, qual a gente também conta com o vosso apoio para que possamos, muito em breve, dar mais um passo nesse projeto. Muito obrigado pela presença de todos.